sobre a volta de Cristo. E a volta do Senhor é uma promessa. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa foi a promessa de Cristo para a sua igreja. No entanto, a igreja hoje vive uma perspectiva, muitas vezes, uma perspectiva do imediato. Ela quer viver o reino dos céus aqui na terra. Era justamente esse erro que os judeus cometeram com a vinda de Cristo. Então eles acreditavam que quando Cristo viesse, o Messias esperado, ele então viria para reinar aqui na terra. E então essa perspectiva não era adequada para o momento e para a época. Que Cristo reinará sobre esta terra, isso vai acontecer durante o milênio. Mas antes que o milênio aconteça, ou que venha o milênio, a igreja então passará pelo arrebatamento ao encontro com o Senhor nos ares. Então a segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas etapas, em dois momentos. O primeiro deles é Cristo vindo até as nuvens do céu, arrebatando a sua igreja, levando a sua igreja para o céu, e nós iremos lá com o Senhor para as bodas do Cordeiro, uma festividade. Enquanto estamos em uma festa no céu, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. 7 anos de tribulação, diz a Escritura, onde 3 anos e meio serão de coisas boas, razoáveis. O anticristo vai instituir o seu sistema para que então ele consiga arrebanhar todas as pessoas do mundo. Ele vai oferecer coisas boas no início, mas depois de 3 anos e meio virá perseguição. Então quem não seguir os padrões e aquilo que ele determinou serão perseguidos, mortos e tantas outras coisas más que irão acontecer. Então as pessoas estarão completamente presas, pelo anticristo, estarão completamente fechadas desse sistema. E então depois de 7 anos, aí sim Cristo voltará para pisar aqui nessa terra, aprisionará Satanás, e então nós iremos reinar sobre esta terra juntamente com Cristo. A igreja reinará com Cristo durante 1000 anos. Mas é todo um processo, são muitas informações, não tem como a gente pegar tudo assim de uma vez. Então vamos dividi-la aqui em algumas mensagens. Então hoje começamos a série Preparados para a vinda do Senhor. Então nós como igreja devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor. E como? Como podemos nós nos preparar para essa vinda? O que precisamos fazer? O que precisamos conhecer? Então primeiramente, nesta noite vamos observar como desvendar os sinais. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, nos diz quando é que vai acontecer isso. E aí Jesus passa para eles alguns sinais. Nós vamos ver esta noite. Mas demos início ao que o Senhor tem a nos oferecer. Nos últimos anos, temos experimentado profundas mudanças no mundo em todas as áreas. Muitos desses acontecimentos são de enorme significado para a igreja. Olhar a história recente e ver o desenrolar do plano divino através dos séculos é atentar para os sinais dos tempos e a iminente volta de Jesus. É colocar-se em guarda para aquilo que virá. Então precisamos lembrar 3 coisas ditas no Novo Testamento. Antes disso, Mateus, abre aí, capítulo 23. Vamos ler então do 1, capítulo 16, ou 23, perdão. É isso? Desculpa, irmão, não está anotado aqui, eu estou vendo aqui de longe. 24 do 1 ao 14, obrigado. 24 do 1 ao 14, abre aí, por favor. Mateus 24, do 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Saiu Jesus do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram e mostraram a construção do templo. Ele, porém, disse: vocês estão vendo todas essas coisas?
Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus então respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados. Eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Encontramos aqui, irmãos, no texto. Vamos orar e depois eu prossigo. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu nome. Mais uma vez aqui reunidos, Senhor, estamos para te louvar, te engrandecer, também rogar a tua graça e teu favor sobre nossas vidas. Ilumina os nossos passos, Senhor, tira a venda dos nossos olhos para que possamos contemplar. Ao observar o andamento deste mundo, podemos ver, Senhor, os sinais de que a tua vinda está próxima. Desvendando estes sinais, estejamos nós preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Abençoa a tua amada igreja, Senhor. Todos aqui reunidos sejam fortalecidos na fé, edificados pela tua palavra, como também, ó Pai, todos aqueles que nos assistem. Pois em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. O texto em Mateus 24, encontramos então primeiramente Jesus em Jerusalém. Quando ele sai do templo, os discípulos se admiram da construção daquele templo e falam para Jesus, admirados sobre essa construção. Jesus então diz que ali não ficaria pedra sobre pedra. Aquele templo não tinha esse poder que muitos achavam. O templo foi destruído no ano 70, mas a fé, a nossa crença no Senhor, Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja. E a igreja de Cristo foi edificada sobre uma rocha, pela qual ninguém pode destruir. Aquele templo judeu foi destruído. Hoje existe lá uma mesquita muçulmana. Nós sabemos lá e vemos muitas vezes os judeus orando no muro chamado Muro das Lamentações. E aquele lugar há uma esperança de que o templo será reconstruído. Então essa perspectiva ela será concluída, completa na vinda do anticristo. O anticristo é quem vai dar liberdade para eles reconstruírem o templo. Mas essa é uma outra história. Voltando então aqui para a ideia do texto. Então, passando algum tempo, logo depois, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Já havia então saído ali da área do templo de Jerusalém. E no monte, os discípulos fazem outro questionamento, para que ele dissesse: quando iria acontecer isto? Quando estas coisas vão acontecer? Que sinais haverá da vinda e do fim dos tempos? São duas perguntas básicas que os discípulos fazem. Quando Jesus virá, quando ele iria instituir o seu reino e quando ele acabaria com o inimigo. Então essas perguntas são respondidas nesse texto e no decorrer do texto. Nós lemos até o verso 14, mas o texto continua, o capítulo continua.
vai até o versículo 51. Então, as respostas são de acordo com o prosseguimento desta mensagem. Mas vamos nos deter com uma pergunta que é sobre os sinais. Jesus inicia então a resposta para os discípulos falando sobre sinais. Quais são os sinais da vinda do Senhor? Quando é que isso vai acontecer? Antes de entrarmos nos sinais, precisamos lembrar que três coisas ditas no Novo Testamento quando o assunto é a volta de Cristo. Então, três coisas a gente precisa ter bem definido para então entrar nos sinais. A primeira delas a Bíblia diz que naquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. O dia da volta de Cristo, nem o próprio Cristo sabe. Aí esse é um problema que às vezes é levantado na teologia, né? Se Jesus é Deus, se Deus sabe de tudo, por que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar? Porque ele não quis saber. Foi uma decisão própria dele. Ele sendo Deus, ele pode querer não saber. E ele decidiu não saber, deixou essa informação apenas com o Pai. O Pai é que dará a ordem para o seu retorno aqui na Terra. Por que eu digo isso? Porque essa informação é importante. Porque não foi uma nem duas vezes, mas várias vezes, grupos religiosos decidiram informar o dia da volta de Cristo. Olha, é no ano 2000. Vocês lembram que o pessoal dizia que no ano 2000 ia se acabar o mundo, porque Jesus ia voltar? Essa era uma promessa, que no ano 2000 ia acabar o mundo. Aí, ano 2024, e nada. Na verdade, não podemos nós marcar o dia. Só Deus sabe o dia. Então Ele vai mandar sinais para que a igreja esteja atenta. Olha, está próximo. Está vendo esse sinal aí? Ele está apontando, ele está mostrando que logo ele vai chegar. Então os sinais são bem a forma como Deus fala com a igreja. Os sinais são a forma como nós podemos compreender qual será o tempo, mas não é nosso o direito de determinar o dia. É dia tal que Deus vai voltar. Quem tentou fazer isso se decepcionou. E foram vários grupos religiosos que tentaram afirmar o dia da volta do Senhor. Isso não deu certo. Então qualquer tentativa de prever não passa de soberba e heresia, loucura e engano. Todos os que tentaram predizer a data da vinda do Senhor ou do fim do mundo caíram em vergonha e descrédito, porque a afirmação de Jesus é inconfundível. Jesus mesmo disse que ninguém sabe senão o Pai. Por isso, não vamos nos deter a que data será, mas sabendo que ela virá e os sinais apontam. Em segundo lugar, a Bíblia diz: não estais em treva, para que naquele dia, como ladrão, vos surpreenda. 1 Tessalonicenses 5,4. Não estejamos nós desapercebidos, atentos, desatentos, sem prestar atenção no que está acontecendo. Tem gente que vive no mundo como se estivesse boiando, né, em cima da água. Para ele tanto faz, para onde a onda levar, ele é levado. Devemos entender, irmãos, que a nossa visão de mundo deve ser uma perspectiva de partir a qualquer momento. Devemos estar prontos para a qualquer momento nos encontrarmos com o Senhor. Se não for pela sua vinda, será pela nossa ida. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando partirmos, nos encontraremos com o Senhor. Porque muitos podem dizer: essa história do pastor, meu avô já contava que Jesus ia voltar. Ele morreu, meu pai morreu, eu estou aqui, Jesus não voltou ainda. Não se preocupe, pois aqueles que morreram em Cristo se encontrarão com Ele primeiro. Porque assim é a promessa do Senhor. O que nós não podemos fazer é ficar desapercebidos, desorientados, vivendo este mundo como se fosse aqui o paraíso, o céu. Muito pelo contrário, estamos vivendo em um campo de batalha. O mundo jaz no maligno.
E nós precisamos viver neste mundo na perspectiva do céu. Estou vivendo agora, mas esperando a qualquer momento o meu encontro com o Senhor ser levado para o céu. Então eu preciso andar em igualdade com Cristo, da forma como Cristo viveu neste mundo. Apesar de não saber o dia e hora, isso não significa que devemos estar distraídos sobre a volta de Cristo, bem como os seus resultados. Seja uma surpresa para nós. Se somos cristãos atentos, então estamos preparados para este momento. Como cristãos, devemos estar atentos e preparados para que a qualquer momento, quando Cristo voltar, ele usa até uma expressão forte, né? Ele virá como ladrão da noite. Quem é que sabe que hora que o ladrão vem? Ele marca o horário do ladrão? Ei, 4h15 eu vou lá e fazer uma visita. O ladrão não diz que hora ele vem. Então, o chefe da casa, o responsável, deve estar atento. Eles são leve, né? Geralmente eles vão procurar entrar no horário que você está com aquele sono ferrado. Então a gente tem que preparar, se cuidar. Assim também sobre a volta de Cristo, estar preparado que a qualquer momento, como não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos prontos para partir e estar com o Senhor. E por último, terceiro, compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos. Mateus 16:3. Jesus faz uma crítica quanto aos religiosos. Diz ele: olha, vocês olham para o céu, veem as nuvens e dizem, vai chover. Vocês conseguem ver o sinal no céu e não conseguem ver os sinais que eu dou para vocês? Então olhem, observem, eu estou enviando sinais a vocês. Vocês precisam estar atentos a estes sinais. Há sinais indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. Estão acontecendo coisas importantes que não podem ser ignoradas. Considerá-las fatos corriqueiros da vida pode ser considerado uma enorme falta de discernimento. Olhar o que está acontecendo, dizer isso é normal, sempre aconteceu. Por exemplo, um dos assuntos é guerra, né? A gente vai dizer, mas sempre aconteceu guerra. Mas estamos tendo guerras com mais frequência. Estamos tendo guerras com uma frequência maior e em números maiores. Ou seja, eu vou já passar algumas informações para vocês terem compreensão disso. Então, a seguir, estamos enumerando alguns sinais da volta de Cristo. Você provavelmente já ouviu falar de todos eles. Todavia, unidos de forma que estão, permite um panorama abrangente dos sinais dos tempos. Uma nuvem ampla no horizonte, alertando para aquilo que virá. Vejamos os sinais e suas categorias específicas. Então, os sinais eles são divididos em categorias. O primeiro, os sinais estão divididos na categoria de geopolítica. E o que é isso? Vamos já ver. Antes disso, Mateus 24:6. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Geopolítica é o ramo da ciência que aborda a relação entre a geografia, acontecimentos históricos e políticos, com o objetivo de interpretar fenômenos globais para isso, a área estudada, temas como guerras, movimentos migratórios e acordo entre países, por exemplo. A geopolítica ela é extensa e ela trata destes assuntos ou destas áreas, seja de guerras, sejam acontecimentos históricos, políticos. Então, muitos fatos a geopolítica está inserida, né? Estão inseridos na geopolítica. O século XX foi marcado por duas sangrentas guerras mundiais, seguidas por inúmeros conflitos de Guerra Fria. Apenas 21 anos
após o término da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, irmãos, teve um desfecho de 30 milhões de mortos. 30 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. 21 anos depois, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos. Destes, pelo menos 7 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica atirada sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição nunca antes sonhado: a energia atômica. Meus amados, estamos vivendo dias de extremo perigo. Por que eu digo isso? Depois que essa bomba atômica foi estourada e visto o poder de destruição que ela tem, os países têm investido nesse tipo de armamento nuclear. Por exemplo, a Rússia, investe muito nisso. Temos a Coreia, que também faz a mesma coisa, e vez por outras eles estão lá apresentando na televisão o seu armamento, dizendo para as demais nações: cuidado comigo, todo o poder está em minhas mãos. Mas ele se esquece de que Deus está no controle de todas as coisas. Só ocorrerá algo desse tipo dentro da permissão de Deus. Mas isso nos leva a um cuidado que nós devemos ter, um alerta deve acender em nossa cabeça. Para vocês terem ideia, em 2024, no ano que estamos, o mundo conta com mais de 30 guerras em andamento. Você sabia que tem 30 guerras que está acontecendo? A maioria no norte da África, algumas no Golfo Pérsico, na Península Arábica, no Oriente Médio e no leste europeu. Certamente as duas mais conhecidas, porque estão na televisão constantemente, seria a de Israel contra ali a Hamas, onde está todo sempre no jornal apresentando essa guerra, e tem uma perspectiva de aumento, Outras nações se juntaram ao Hamas para guerrear Israel. Israel ele tem um posicionamento muito estratégico, e eles querem porque querem aquela terra. Então, é a terra do povo de Deus. Deus deu aquela terra ao seu povo, e certamente eles não conseguirão destruir ou tirar Israel daquele lugar. Então, a guerra será tremenda e grandiosa. Outra guerra também é da Rússia contra a Ucrânia, outra que já se arrasta aí já há alguns meses. Eu não sei quanto tempo, eu não me detive a isso, mas é uma guerra que já tem destruído muita coisa, muita gente já tem morrido, e é triste, é lamentável. Não existe guerra para que a gente fique feliz. As guerras, em resumo, são apenas busca por poder. Então, o que está inserido ali, as pessoas estão atrás de petróleo, atrás de riquezas minerais. Então, toda guerra tem um fim, e o fim da guerra sempre é poder. Dar àquele que conquista aquela terra o poder que aquela terra tem para oferecer, os valores, as riquezas que aquela terra tem a oferecer. Então, as guerras vêm muito por essa condição, por esse interesse dos homens em satisfazer o seu ego. Por isso, Tiago, no capítulo 4, verso 1, diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Irmão, me diga, para quê? Rússia está guerreando com a Ucrânia. Para quê? Rússia é um país rico, tem muitas riquezas, mas eles querem um pedaço de terra, que também é estratégica, porque tem acesso ao mar, e eles querem porque querem tomar aquilo para si.
Então essas guerras muitas vezes estão voltadas somente para interesses pessoais, interesses soberbos, interesses de lucro. E o homem faz guerra, irmão, por coisa mínima, por coisa pouca. E a gente está falando aqui de guerras de nações, né, de reinos. Mas imaginemos, irmãos, quantas guerras urbanas existem hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde o mundo está dividido em raças, em grupos. São grupos religiosos discutindo com outros, são grupos voltados por exemplo, o LGBT, né, essas coisas aí. Não quero entrar nesse assunto, que é muito polêmico, mas entendemos que há uma grande guerra, uma grande divisão, né? Para que isso? Onde vai chegar isso? Nosso Senhor veio ao mundo para pregar o amor, para vivermos o amor. E aqueles que estão aí, por meio da política, pregando o amor, é o que nós menos vemos a ação de amor deles. Eles estão sempre aguçando a ideia de que o outro grupo é contrário a eles. Se não são e não estão comigo, são contra mim, são meus inimigos. Não é assim. A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos ter amor pelas pessoas, devemos agir com as pessoas com amor e não com guerra, não com batalhas. Devemos ter essa consciência. Então, ao observar o que está acontecendo no mundo diante destas guerras, possamos acender uma luz de alerta, sabendo que este é um dos sinais. Irmãos, e a guerra, ela tem um caminho que ela pode tomar, que está bem breve isso acontecer, que é o caminho da tecnologia. E quando a tecnologia ela tomar conta, quando a inteligência artificial estiver atuando completamente, estiver tudo organizado, aí será destrutivo realmente as guerras. Porque eles colocaram um robô para guerrear. Vocês têm visto, né? Tem vídeos na internet, robô sendo treinado para atirar, robô sendo treinado para explodir. E assim, irmãos, temos muita tecnologia sendo desenvolvida, aprimorada, e não pense que é para o bem da humanidade, não. Muito dessa tecnologia será usada para o mal, para a implantação do reino das trevas, para a globalização que o anticristo trará para este mundo. O anticristo ele não tem o poder de Deus. Satanás não tem o poder de Deus. Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus tem todo o poder, Deus sabe todas as coisas e tudo está diante de Deus. Deus está em todo lugar, ou tudo está diante da presença de Deus. O inimigo não tem isso, mas ele vai usar da tecnologia para alcançar esse poder. Imagina que, por exemplo, câmeras estão sendo instaladas no mundo inteiro. Daqui um dia terá um controle sobre todas as pessoas. Celular que hoje você tem no seu bolso, ele está escutando a nossa conversa. E, vez por outra, você está falando aqui de bicicleta, e aí o celular começa a aparecer propaganda de bicicleta. Como é que pode? Eu estava falando isso ontem. Olha, só pode ser Deus, é a inteligência artificial. Ela escuta, o Google escuta nossas conversas, a inteligência vai usando dessa estratégia para nos dirigir. O inimigo vai usar isso. Então as guerras futuras serão extremamente destrutivas. Então estejamos nós alertas e atentos. Segundo sinal são os sinais religiosos. Mateus 24, 5 e 11. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Existe hoje no mundo cerca de 10 mil religiões. Imagina, 10 mil religiões diferentes em todo o mundo.
embora quase todas tenham grupos de seguidores realmente pequenos e regionais, mas existem 4 religiões que se destacam com maior representatividade. Então existem 4 religiões que coordenam o mundo. Quais são? Cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo. Representam mais de 70% da população mundial. Então essas 4 religiões, elas detêm 77% da população mundial. Então existem 10.000 religiões, então grupos pequenos, camarada vem a uma igreja, observa como é que funciona, no outro dia ele abre uma para ele. E hoje isso tem proliferado. Só que, como cristão, como servo de Deus, o que deve nos guiar é a palavra de Deus. Devemos ter essa convicção, irmãos. Por que eu vou a uma igreja? Qual o meu intuito de estar aqui ouvindo um homem diante de mim falando um tempo? Eu tenho que observar se o que ele está falando realmente está na palavra de Deus, está na Escritura. E uma vez que o que ele fala, o que ele me orienta, o que ele me dirige, está coerente com o ensinamento de Jesus, aí sim eu devo segui-lo. Mas quando, por um acaso, você vai a um lugar e alguém diz: esqueça da Bíblia, deixe que eu falo diretamente de Deus para você, acenda uma luz de alerta. Eu só posso conhecer Deus por meio da revelação de Deus. Não existe outra forma de eu conhecer a vontade de Deus que não seja pela Bíblia. Então qualquer pessoa que diz: eu falo diretamente de Deus para vocês, tem alguma coisa errada aí. Esse homem está tomando, ou essa mulher está tomando a glória de Deus para si. Quando nós falamos da parte de Deus, mas instruídos pela palavra. É a Bíblia que nos dirige. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Nenhum outro livro pode ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Nenhum outro humano, ser humano, pastor, missionário, bispo, apóstolo, seja quem for, suas palavras não podem ser colocadas em pé de igualdade com a Bíblia. Porque se isso for feito, é uma heresia, é um ensino errado que nós não devemos seguir. Nós devemos seguir a palavra do mestre, do pastor, do bispo, seja quem for, mas aquele que prega e ensina a palavra de Deus. Essa palavra é que nós devemos seguir, e não os pensamentos ou as filosofias e ideias de um homem. 2 sinais dentro da religião apontam para os dias do fim. O primeiro é a proliferação religiosa. A religião tem crescido? O que é que vocês acham? Quase toda esquina a gente vê uma igreja. São muitas. Bem como a tentativa de unificá-las em prol de uma religião mundial. Então este é um dos sinais dentro da religião que você tem que observar. Hoje nós temos visto nas redes sociais, às vezes debates de TV, leva lá um representante da Umbanda, um representante do Espiritismo, um representante da Igreja Católica, um representante dos evangélicos, e aí aqueles homens tentam de alguma forma fazer um debate de unificação, dizendo: olha, nós somos todos um, Deus é um, por isso nós devemos ser um também. Irmãos, devemos entender que Deus é um, é verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma só essência, 3 em 1. Entendemos que este Deus, Ele enviou uma mensagem para nós, e essa mensagem deve ser seguida. A pergunta é: aqueles que querem se unir as religiões, estão prontos para seguir a palavra de Deus e a Bíblia? Estão prontos a ter a Bíblia como única regra de fé e prática? Não. Eles querem viver a prática religiosa deles, uns adorando vários ídolos,
outros prestando culto e adoração a espíritos. Como é que isso vai funcionar? Porque Deus disse: somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então a ideia do ecumenismo é a ideia da reunião de vários grupos religiosos, mesmo cada um tendo a sua filosofia, cada um tendo a sua doutrina, mas vivendo em harmonia. Isso pode ser bonito, irmãos, na televisão, mas na prática não vai dar certo. Imagina eu sair da minha casa com um grupo de religiosos, um espírita, um da Umbanda e outro do catolicismo. Aí eu saio para evangelizar. E eu digo: olha, quando eu estou evangelizando, eu digo que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Uma vez que nós morremos, nós partimos e estaremos diante do Senhor. E esse estar diante do Senhor, dependendo do que você viveu aqui na terra, terá consequências eternas. Seja a eternidade com Deus, se você viver em obediência à palavra de Deus, seja a eternidade longe de Deus, se você não quis saber de Deus aqui nesse mundo. Aí eu prego assim. Aí o Espírito vem e diz: olha, meu amigo, para você deve buscar a espiritualidade, porque a gente tem que evoluir. Então você vai morrer, vai vir uma outra pessoa, aí você vai melhorar, morrendo, nascendo de novo, até você se tornar igual a Cristo. Já está diferente a doutrina. Outro vai dizer: olha, você é uma pessoa boa, Deus quer salvar a sua alma, mas você precisa praticar boas obras, porque você só é salvo se praticar boas obras. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação é por graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Está vendo, irmão, como é que essa contradição ela vai se encaixar? Não é possível. Não é possível. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Ele tem que abandonar a velha vida, ele tem que abandonar as velhas práticas. Não venha com essa ideia de que eu tenho a minha religião, mas eu vivo a minha vida à vontade. Então, isso não é uma prática que agrada ao Senhor. Não é uma religião verdadeira, porque a religião verdadeira é aquela que se submete, é aquela que está debaixo da vontade do seu Senhor. Ele é Senhor, nós somos servos, obedecemos a sua palavra. Então tenham esse cuidado. Hoje existe uma forte corrente que trabalha a ideia de que todas as religiões são boas e levam o homem a Deus. Você já deve ter ouvido essa mensagem: todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu essa palavra? É uma verdade em parte. Vamos lá. Todos os caminhos levam a Deus? Levam. Todas as pessoas, todo mundo, não importa a religião que ela siga, um dia ela vai estar diante de Deus para o julgamento. Todos nós seremos julgados por Deus. Pobre, rico, alto, baixo, negro, branco, todas as pessoas, todas as nações estão diante de Deus. Agora o julgamento é este. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta será para estas pessoas: por que eu devo te salvar? E aí, qual resposta você terá? Se você é de uma religião que acredita na reencarnação: não, porque eu já reencarnei várias vidas, eu sou uma pessoa melhor hoje. Essa não é a resposta. Desce. Vai perguntar para o outro: e você? Por que eu devo deixar você entrar no céu? Porque eu fui uma pessoa boa, só fiz o bem, dei tanta esmola, para onde eu passava para dar esmola para as pessoas. Essa não é a resposta. Desce. Vai chegar para o outro: e você? Por que eu devo te salvar? Senhor, sou um pecador arrependido.
diante do Senhor, reconheci os meus pecados, pedi perdão ao Senhor, criei em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel ao povo, sobre o muito eu te colocarei. Entra para a alegria, para o gozo do teu Senhor. E assim nós receberemos o direito de entrar no céu. Mas somente aqueles que creem em Jesus. Se todos os caminhos levam a Deus, mas só existe um que salva. Todos os caminhos levam a Deus, mas só existe um que leva à salvação. E é esse que nós devemos seguir. Esta é uma grande falácia do inimigo, que o inimigo usa para entorpecer a mente dos desligados. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Mas só existe uma maneira de chegar-se a Deus, que é através de Jesus. Veja o que diz João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus afirma que Ele é o único caminho. Só existe uma maneira de ser salvo. Só existe uma maneira de entrar no céu. É por meio do sacrifício de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos aqui a sua vida. A exemplo dele, seguindo seus passos. O segundo é pior que o primeiro. O segundo sinal religioso, diante de tantas religiões, o que nós podemos afirmar é: pior que as falsas religiões é a falsa religiosidade. Porque muitas vezes os falsos religiosos estão entranhados também da verdadeira religião. A soma ainda é mais preocupante quando a farsa religiosa parte do líder religioso, que a Bíblia o denuncia de falso mestre. E essa ideia chama-se apostasia. Nos últimos dias acontecerá muita apostasia. Apostasia é a negação da fé. Imaginemos, irmãos, quantas religiões existem hoje que não creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Para que você seja salvo, você acredita em Jesus, mas também acredita em fulano. Você acredita em Jesus, mas também tem que fazer tal coisa. Então isso são falácias, isso são filosofias humanas que têm sido usadas para ludibriar, para enganar os homens. E qual é o intuito disso? Estes falsos religiosos, esses falsos mestres, eles têm como intuito apenas se beneficiar do rebanho, enriquecer-se. E a gente tem visto aí grupos religiosos crescentes no mundo, e muitos deles numa crescente tão grande e levando o seu líder a uma riqueza que não tem tamanho, onde o líder está acima do rebanho, anos-luz. Quer dizer, aquele homem é quase intitulado como um Deus. Às vezes as pessoas não têm acesso até ele. E essa falta de acesso entre o pastor e o rebanho é terrível. Para a ovelha, para o rebanho que necessita ser pastoreado, é muito difícil viver sem o cuidado, o alimento, o fortalecimento, a proteção que o pastor oferece. No entanto, esses pastores são conhecidos como pastores do medo. Eles pregam e ensinam que as pessoas devem temê-los, porque ele é ungido de Deus, e ninguém pode mexer no ungido de Deus, porque se mexer, está condenado, porque ele lança uma maldição. A gente vê um aí na televisão, todo dia está amaldiçoando o povo que fala dele na internet, aquele do chapéu, todo dia ele está amaldiçoando um, já matou um cara. Ele acha, né, que é ele que mata. Então, veja, irmão, que tristeza. É muito triste a gente sorrir, porque é incompreensível como é que alguém se detém a seguir um fulano desse.
Mas entendemos, irmãos, que a palavra do Senhor ela é muito clara em afirmar que nos últimos dias esses homens se destacariam e levantariam grandes multidões para segui-los. Veja o que diz 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Meus amados, confie em Deus, confie na palavra, e tudo que você ouvir de pregação, você esteja conferindo se realmente está aqui, se vem da palavra de Deus, porque senão você pode ser ou está sendo enganado. São muitos que estão por aí. E, lamentavelmente, hoje, com o advento da internet, muita gente está sendo pastoreada por pastor da internet. E aí tem um monte de coach na internet, pastor coach, que não prega a verdade, que não te confronta, que não vai falar que você está em pecado, vai só dizer que você é filho do rei, que você merece, que você tem que ter o melhor dessa terra. Então tenha cuidado com essas palavras. Isso não é toda a verdade. Nós recebemos graça de Deus, que Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre nós, é uma verdade. Se somos fiéis ao Senhor, se estamos em obediência a Deus, Ele vai cuidar dos seus. Mas Ele não é obrigado a te dar qualquer coisa porque você está fazendo algo para Ele. A troca, a barganha, isso não é certo. Esses dias que eu estou assistindo uns vídeos na internet, eu vi uma mulher, pastora, vou botar entre aspas aqui, fazendo um voto. Olha, faça um voto com Deus na sua idade. Você tem 15 anos, você doa 15 reais. Você tem 30 anos, doa 30 reais. O irmão Ismar estaria ferrado, né, irmão Ismar? Quanto é que você ia doar? Então, meus irmãos, imagina só o que está isso na Bíblia, irmão. Que eu tenho que ofertar de acordo com a minha idade, para Deus me dar uma bênção, eu tenho que fazer esse voto com Deus. Não tire isso da tua cabeça. Não se deixe levar por isso, não. São enganadores. Que a igreja necessita da ajuda dos irmãos, é claro. Como é que isso aqui abre? Como é que isso aqui funciona se não tiver recursos? E quem é que vai manter isso aqui se não for os membros da igreja? Não vem dinheiro de fora, o governo sustenta a igreja. Não vem dinheiro dos Estados Unidos. Quem mantém esse trabalho somos nós, o povo de Deus. Agora a pergunta, como é que nós mantemos tudo isso aqui com um grupo desse tamanho? Só a graça de Deus, irmão. Só Deus está operando um milagre aqui nessa igreja que o povo não está vendo. Mas é importante que você se responsabilize, faça a sua parte, coopere, participe com amor, faça com amor, com reconhecimento de tudo que Deus já fez na sua vida. Então essa é a forma que devemos nos achegar a Deus, em amor. Então aqui em 2 Pedro, a afirmação dos últimos dias, que esses falsos mestres dissimuladamente introduziriam falsas doutrinas, heresias, ensinamentos falsos. E alguns destes ensinamentos é renegar o soberano Senhor que nos resgatou, negar a Cristo. E esse é o sinal da apostasia, negar a Jesus. Eu não preciso de Jesus para ir para o céu. Eu não preciso de Jesus para ser salvo. Eu, com a minha própria força, com a minha oferta de 46 reais, que é a minha idade, eu vou ser salvo. Não se iluda não caia nessa ideia não. Se não for por Cristo, não existe outra forma de sermos salvos.